Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui no nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei que momento você vai ver essa gravação, mas não importa. O tema da aula de hoje é direito à moradia em questão no Brasil. Repetindo o tema de redação, o comando de redação, palavra por palavra, com muita atenção, né? Direito à moradia em questão no Brasil. Esse é o tema da semana. Vamos aos textos motivadores. Esse é o texto 1. Texto 2. Texto 3. Texto 4. E a proposta de redação, comando de redação, o tema de redação especificamente. No dia, o que vocês vão fazer? Pegar a caneta preta de vocês e marcar, sublinhar, rabiscar, enfim, ter atenção a cada uma das palavras-chave desse comando, né? Isso é o que temos feito. Então, vou pegar aqui o meu marca-texto amarelo, e fazer justamente isso. Então, direito à moradia em questão no Brasil, este é o tema, certo? Antes de dar seguimento com, né, a busca de sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para esse comando, vou fazer a leitura com muita atenção de cada um dos textos motivadores. O texto 4, o texto 3, o texto 2 e o texto 1. Vou começar pelo texto 1, tá? É uma matéria do Estado de São Paulo, de 2019, que menciona que o déficit habitacional é recorde no país. Vamos fazer a leitura e ao longo da aula tem vários apontamentos para fazer em relação a esse tema, ao assunto moradia, né? Texto 1. A redução do crédito para financiamento de imóveis. Esse é o primeiro motivo que ele lista. O desemprego, como segundo motivo aqui, em alta, né? A partir dos anos de crise. E a queda na renda das famílias. Então, aqui, a queda na renda das famílias. Tornar o sonho da casa própria ainda mais distante para milhares de brasileiros. O déficit habitacional no país, que já era elevado, aumentou em mais de 220 mil imóveis entre 2015 e 2017, batendo um recorde. O levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a ABRANC, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, aponta que o déficit de moradias cresceu 7% em apenas 10 anos de 2017 em relação a 2007. Então, entre 2007 e 2017, apenas atingido aí 7,78 milhões de unidades habitacionais em 2017. Aqui nas palavras, então, do Robson Gonçalves, da FGV, chegamos ao recorde das séries históricas de déficit habitacional. Hoje, ele ocorre, sobretudo, pela inadequação da moradia. Atenção a esse termo, inadequação da moradia. Famílias que dividem a mesma casa, moram em cortiços, favelas, e pelo peso excessivo que o aluguel passou a ter no orçamento da família nos últimos anos. Então, aqui ele mencionou duas questões. A primeira, questão da inadequação da moradia, ele dando alguns exemplos do que é essa inadequação, e a segunda questão que ele menciona é o quanto o preço do aluguel nos últimos anos incrementou, né, o orçamento das famílias. Ele explica que a maior parte do déficit é formada por famílias que ganham até 3 salários mínimos por mês. Mas a demanda por moradias também atinge consumidores das rendas intermediárias, que viram o mercado de trabalho ficar instável nos últimos anos e o crédito imobiliário mais escasso. Abre aspas novamente. As famílias querem ter a própria casa, mas as incertezas dos últimos anos tornaram essa vontade mais distante para a maior parte, afirma Gonçalves. O brasileiro não perdeu o seu emprego. Que não perdeu o seu emprego ficou com medo de ficar desempregado e adiou a compra da casa, tá? Que tem um caráter aí de adiamento, segundo ele. E muitos dos que ficaram sem trabalho tiveram de interromper um financiamento no meio. Então, são duas questões. Por medo de ficar desempregado, muitos não arriscaram a compra da casa, e o segundo motivo é que, por muitos terem ficado sem trabalho, é interrompendo o financiamento no meio, certo? Então, aqui é um texto, né, inicial em relação ao tema de hoje,
Basicamente, ele retrata um pouquinho desse déficit habitacional no país, certo? Aqui o texto 2, ele fala um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida, também do Estadão, só que ele menciona que levou a população para a periferia, segundo uma pesquisa aí da FGV, tá? Saiu no Exame em 2019 e menciona o seguinte, que esse programa contribuiu para a expansão das metrópoles, mas levando unidades habitacionais para locais distantes dos centros urbanos e carentes de serviços públicos. Então, assim, qual é o objetivo desse texto 2? É esclarecer um pouquinho do programa Minha Casa Minha Vida, e a gente vai ver na aula de hoje que essa é uma das possibilidades argumentativas para um tema como, né, direito à moradia em questão no Brasil, ou um assunto moradia, e poderia também estar inserido num eixo temático, por exemplo, como cidadania. Então, todas as questões a gente vai discutir logo em seguida. Esse texto especificamente, então, ele parte do princípio que, além da expansão das metrópoles, ou seja, além da expansão que esse programa permitiu a diversas famílias, tem uma questão também que levou para locais distantes dos centros urbanos, ao mesmo tempo que carentes de serviços públicos, né? Essa é a principal conclusão desse estudo mencionado, que é morar longe, o programa Minha Casa Minha Vida e a expansão das redes metropolitanas. Um adendo, né, que ele dá destaque para regiões metropolitanas, então foca nessas regiões. O levantamento indica também que, ao concentrar a população de baixa renda em locais distantes, o programa federal repetiu o padrão dos programas de habitação popular anteriores, em vez de inovar e induzir a construção de unidades habitacionais nos espaços não utilizados das áreas mais centrais e já urbanizadas das grandes cidades brasileiras. Aqui, um adendo, já refletimos sobre o tema mobilidade urbana, né, no Brasil. E, se vocês lembrarem, uma das discussões que eu fiz nesse tema foi justamente sobre isso, a distância, né, do trabalhador ao seu emprego, né? Então, esse tempo, não só a questão de tempo, mas o impacto na qualidade de vida da pessoa no tempo que ele passa no transporte, né, entre o trabalho e casa, e as séries de consequências que tem para a vida dele, né? Então, aqui é uma questão também importante, porque eu tenho um tema que é direito à moradia, mas ao mesmo tempo ele está inserido num contexto de cidade, está inserido também num contexto, né, de um outro tema que já discutimos, por exemplo, que é a mobilidade urbana. E esse mesmo tema de moradia também está inserido em outros temas, como a gente vai ver na aula de hoje. Então, ele é um tema abrangente em alguns cenários. A escassez de terrenos baratos em bairros com melhor provisão de serviços públicos e de infraestrutura leva o programa a buscar localidades periféricas para implantar as unidades, que acaba por estimular a expansão nas bordas das cidades, tá? Segundo o Sérgio Leitão, coordenador do estudo. A pesquisa apontou ainda que um dos principais problemas causados por essa expansão é o impacto na mobilidade urbana, então, é o que eu estava mencionando aqui. A questão da urbe, a questão da urbanização, a questão da cidade, pois incentiva que a população tenha um elevado tempo de deslocamento dentro da cidade, gerando congestionamento no tráfego e poluição do ar. Não somente isso, aqui ele fala de questões objetivas, né? Mas, como eu mencionei, é próprio impacto na qualidade de vida do indivíduo. Além disso, a distância entre moradia e os empregos induz a desigualdade de oportunidades, e o crescimento na periferia urbana incentiva a deteriorização das áreas centrais, tá? Então, mais aí, 2 itens, né? A desigualdade de oportunidades justamente por essa distância, e ainda a deteriorização de áreas centrais, muitas vezes não utilizadas e que poderiam ser utilizadas de algum modo nessa expansão de moradia. Certo? Texto 2 aí. Vamos agora ao texto 3, tá? O texto 3 fala de um aspecto um pouco diferente em relação ao texto 1 e ao texto 2, porque aqui ele meio que dá uma direção que seria uma possibilidade de intervenção para vocês. Lembrando sempre, os textos motivadores aqui, um dos nossos objetivos é também aumentar nossa capacidade argumentativa já a partir da leitura desses textos. No dia, não sei se vão, né, caso caia um tema como esse, não sei se vai aparecer exatamente esses textos motivadores, é bem provável que não, mas o objetivo aqui é, nessa leitura de partida, que vocês possam ter alguns argumentos
né, para esse tema. E um dos argumentos possíveis, né, óbvio, essa redação tem a palavra, né, discussão, né, direito à moradia em questão, em debate, né, no Brasil. Ao longo do texto, vocês não seria papel de vocês, né, buscar soluções ao longo do texto. O objetivo ali é problematizar ao longo de todo o desenvolvimento, fazer né, uma argumentação consistente e deixar para a conclusão, aí sim, intervir. Então, aqui poderia ser uma possibilidade de intervenção, como é mencionado, ou, né, não direcionando a proposta de intervenção, mas colocando uma estratégia argumentativa do que já está sendo feito, que poderia ser melhorado. E esse melhoramento vocês poderiam deixar para a proposta de intervenção. Aqui estou dando só um exemplo, né? Só um exemplo. A partir dos resíduos e da vocação de cada região que as universidades brasileiras encontram matéria-prima para contribuir no combate ao déficit habitacional. E num país de dimensão continental, as soluções pensadas são diversas e resultam de uma alquimia criativa que representa um próprio país. Nessa matéria, eu não trouxe toda, ela é bem extensa, até recomendo, se vocês quiserem fazer a leitura, a referência sempre aqui embaixo do texto. E ele menciona diversas universidades por estado e o que elas utilizam como matéria-prima, né, para a construção dessas casas. Aqui eu não trouxe os exemplos específicos, porque eram vários, mas é só para diferenciar essa diferença, né, de região no Brasil, que é utilizado de matéria-prima em cada região, certo? Então, aqui tem que dar alguns exemplos, ó, terra prensada, bambu, fibras vegetais, gesso e até garrafa PET. Garrafas PET descartadas servem de soluções para problemas de moradias diversos e se propõem a oferecer soluções de iniciativas coletivas de construção social. Nessa prática, esses recursos diminuem os custos em no máximo 40%, se a mão de obra envolvida for dos próprios beneficiados, no maior estilo faça você mesmo, em dimensões comunitárias, né? Até tem algumas instituições, né, bastante conhecidas, assim, que fazem um trabalho em relação à busca, né, de construção de casas, por exemplo, a Teto, né, que é uma instituição que atua em diversos lugares, né. Seja em propostas inovadoras ou na otimização de técnicas seculares, enquanto a necessidade por moradias cresce, centenas de milhares ao longo dos anos, pesquisadores da arquitetura, engenharia civil e química estudam formas de repensar o desafio de erguer a própria casa pensando nos dois eixos fundamentais do século XXI. E aqui né, seria uma possibilidade de argumentação de vocês nos parágrafos de desenvolvimento, a questão de diminuição de custo e a questão de impacto ambiental. Isso de impacto ambiental já foi tema também de discussão em outro momento, certo? Vamos para o nosso texto 4, aqui o último antes da aula em si. Todo brasileiro tem direito à moradia, tô ligado. Então, aqui, né, percebe-se que é uma Constituição. Né? Aqui, Rico Cartoon, tá? Então, fala um pouquinho sobre os direitos garantidos em lei na Constituição Federal e que eles não são executados. Aqui entra no tradicional eixo argumentativo que é a ineficácia do Estado, que seria uma possibilidade para esse texto. Né, que provavelmente seria algo bastante utilizado numa redação caso caísse. É claro, o aluno teria que ter um mínimo de conhecimento em relação a alguns artigos da Constituição, e também é claro que cada aluno poderia exercer essa estratégia argumentativa de forma diferente, na medida que ele poderia utilizar os artigos que eu vou citar aí também na aula para melhorar essa questão argumentativa. Certo? Então, aqui está a nossa proposta. Vamos aos sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para esse tema. Direito, moradia, questão, Brasil. Direito à moradia é o nosso tema central. Em questão é a nossa indicação argumentativa. E Brasil é a nossa localização geográfica. Lembrando, geralmente os temas de redação têm 3 eixos. Tem 3 indicações aqui que eu separo. O direito à moradia como meu tema central. Em questão é a minha indicação argumentativa, ou seja, o que ele quer que eu faça no texto. Então, em questão indica a argumentação, né, a problematização dessa questão, e no Brasil aqui, localizado geograficamente no Brasil.
certo? Direito à moradia, questão no Brasil. Direito assegurado, efetivo, benefício, garantia, autorização, licença, permissão, concessão, consentimento, aquiescência, poder e capacidade. Moradia, morada, residência, habitação, domicílio, casa, lar, apartamento, vivenda, mansão, moradia. Questão, debate, debatimento, pendência, contestação, discussão, dilema, obstáculo, contradição, demanda, litígio, pleito. O Brasil, né, os tradicionais nacional, Estado Pátria, brasileiro, nação brasileira, brasílico. Certo? Então, para além da redação, novamente, discussões necessárias, tema aberto ou fechado. Terei de fazer um recorte temático nesse texto? Fica a pergunta, e a resposta é: como o comando menciona, né, direito à moradia em questão no Brasil, aqui esse tema é um pouquinho mais fechado. Temos que discutir direito à moradia. É claro, a partir desse recorte temático, vocês podem, né, buscar uma série de argumentos, como eu vou comentar na aula de hoje, né? Então, debateríamos aqui a questão de moradia, né, de moradia, só que moradia está incluída num contexto de cidade, mas não só no contexto de cidade, de urbe, também num contexto rural. Aqui eu vou fazer um pequeno recorte. Vamos ver que, segundo alguns dados, né, 85% da população brasileira reside em cidades, né, reside na urbe, na região urbana, e não na região rural. Então, quando mencionamos a questão do direito à moradia, nós não podemos deixar de lado o contexto rural. No contexto Brasil aqui, né, esse dado que eu dei em relação ao Brasil, né. Mas, sem deixar de lado também o contexto rural, quando mencionamos esse tema especificamente, damos mais atenção em relação à urbe, né, à cidade, a questão de urbanização. Eu só trouxe aqui alguns dados iniciais. A moradia no Brasil em 2020, essa aqui é uma matéria bem interessante do UOL, que fala sobre uma série de questões sobre a moradia no Brasil. Aqui, ele menciona que 8 milhões de famílias, né, aproximadamente 24 milhões de pessoas, que dá 12% da população, não tem casa adequada. 35 milhões de pessoas, isso dá 16% da população, não tem abastecimento regular de água. Aqui eu já vou mencionar esse item. 100 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 47% da população, perdão, não tem coleta de esgoto. Aqui eu já quero mencionar esse item. As fontes são do FGV com a branca, novamente, Instituto Trata Brasil. Se vocês lembrarem, eu já citei o Instituto Trata Brasil em outras aulas. Pessoal, quando eu mencionei, né, a questão da cidade, questão da urbe, questão de urbanização, só na leitura desses dados a gente percebe que tem a questão do uso de água e a questão da rede de esgoto, né, que são também temas que envolvem a cidade, a urbe e a urbanização. Não somente, né, na questão urbana, e no caso aqui, esses dados provavelmente contêm a população rural também, né, não especifiquei a pesquisa aqui, mas, sim. Agora, como eu disse, né, há pouco, esse tema, né, caso caia numa redação Enem, a tendência é que se falasse de cidade, a tendência é que se falasse de urbe, de uma relação urbana. Poderíamos discutir também a questão de cidades inteligentes e cidades sustentáveis, né? Cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Cidades inteligentes, aquelas, né, que têm uma série de questões envolvidas, né, como, por exemplo, né, uma cidade inteligente que aproveita a água da chuva para, né, aproveitar essa água para algum outro fim, ou aproveita mais a luz solar com uma energia, né, uma energia fotovoltaica que utiliza parte, né, enfim, cidades inteligentes, né, que tenham um projeto aí em diversas questões. Agora, as cidades sustentáveis entra muito no conceito de sustentabilidade, né, da própria ONU, que menciona, né, que é a busca de desenvolvimento das cidades sem comprometer as gerações futuras, né? Então, aqui o foco do debate não é, né, estamos falando de moradia, né, na questão de urbe,
mas não focaremos tanto na questão de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, mas, como, né, mencionei aqui no dado anterior, a questão de 16% da população não ter abastecimento regular de água, e o dado mais impactante é que quase 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Então, estamos falando do contexto de direito à moradia, mas até que ponto essa moradia ela é de fato digna, ela é de fato, né, uma moradia, né, que forneça o básico para a população, que senão não deveria ser algo básico, né? Aqui a questão do saneamento básico é um outro item que eu gostaria de citar. Algumas questões urbanas, né, nessa matéria do Globo, eles mencionam 4 itens, tá? A questão da favelização, aqui mais relacionada com o tema de hoje, né, a questão das favelas. A questão da violência urbana, que poderia ser um outro item dentro de urba, a questão da poluição e a questão das enchentes. Aqui, nesse tema especificamente, né, favelização seria o item aí mais relacionado com este tema. Tem outras questões aqui que discutimos já, né? A questão da saúde pública já foi tema de discussão, a questão de segurança pública, o tema específico era a questão da violência urbana, né, no Brasil. Aqui temos a questão da mobilidade urbana, que também já foi tema de discussão aqui, e digamos que esses temas, esses assuntos aqui, ou eixos temáticos, né, no caso, por exemplo, de saúde, se considerarmos segurança pública, mobilidade urbana também um eixo temático, também como cidade, ou um assunto cidade, enfim, não importa como vocês queiram chamar, eu só estou dizendo aqui que há um direcionamento de urbanização nesse tema, né? Aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? O objetivo 11, ele diz justamente a questão de cidades e comunidades sustentáveis, então poderia ser também uma estratégia introdutiva, uma estratégia argumentativa para esse tema. As ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Aqui eu trouxe o poema Casa, né? Na verdade, podemos considerar uma música, podemos pensar, enfim, trouxe aqui a Casa de Vinícius de Moraes, vocês provavelmente conhecem, né? Que poderia ser utilizada, eu acho que aqui, como estratégia introdutiva, eu acho que cairia bem, ou até um título bem pensado, que poderia ser retomado lá no fim da conclusão como um texto circuito, tá? Então, aqui fica a opção para vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, poderia ser um contexto sobre direito à moradia com a casa de Vinícius de Moraes, certo? Aqui eu trago uma foto sobre um cortiço, né, que demonstra um cortiço no Rio de Janeiro, né, uma foto aí do Augusto Malta, no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, né, na verdade aqui é o site que eu retirei a imagem. Então, o contexto do cortiço, os cortiços no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, e provavelmente vocês lembram, né, da história nas aulas de vocês, principalmente na questão da revolta da vacina, as medidas higienistas na segunda metade do século XIX, ali nos anos 1880, no Rio de Janeiro. Não, eu poderia utilizar isso como uma estratégia introdutiva. Eu lembro do livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, inclusive tu vai trazer na aula de hoje um pequeno recorte que poderia ser utilizado como uma estratégia introdutiva, como uma questão de moradia, poderia ser utilizado. Então aqui eu trago só um contexto histórico para vocês. Cabe salientar que, segundo alguns autores, a qualidade dos cortiços, né, de alguns cortiços nessa época, eram superiores aí a algumas favelas, tá? Isso é uma questão que podemos discutir, mas ao longo das pesquisas que eu realizei, verifiquei isso, né? Aqui, a gente tem uma imagem bastante interessante no Rio de Janeiro, tá? Na década aí ali nos anos, um pouquinho depois da passagem dos anos de 1900, né? Na passagem do século XIX para o século
20, né? Aqui é a favela no Morro da Providência, né? No Rio de Janeiro. Aqui a gente vê um quartel, né? E aqui o Morro da Providência no Rio de Janeiro, que fica ali fica numa região central, até hoje persiste. E é muito interessante o contexto histórico, né, no Morro da Providência. Quando surge, o Morro da Providência é considerado a primeira favela do Brasil, né, uma das primeiras favelas do Brasil, ali nos anos ali de 1900, 1897. Surge num contexto, são dois contextos interessantes aqui. O primeiro contexto, a Lei Áurea de 1888, né, a questão da abolição da escravatura. Estima-se ali que foram cerca de 700 mil escravos, né, 700 mil, né, que foram liberados, né, e que buscam, então, a partir desse momento, moradia, né. E um segundo contexto é a questão da Guerra de Canudos. Muitos voltaram da Guerra de Canudos, e, inclusive, aqui, o termo favela, ele deriva, ele advém, ele tem origem, né, de uma planta, de uma árvore, que era típica, né, da região de Canudos, né. Então, esse termo favela, aqui no Morro da Providência, então no finalzinho aí do século XIX, início do século XX, então, digamos que é uma homenagem dos primeiros moradores a essa região aí de Canudos, né. Aqui é uma imagem da Cidade de Deus, né. Muitos de vocês devem ter visto o filme Cidade de Deus. Até eu não trouxe nessa aula uma lista de filmes, mas aqui já seria uma possibilidade de estratégia introdutiva, alguma possibilidade de argumentação em relação a, a, a projetos ao longo da história do Brasil que tinham por objetivo aí, né, o direito à moradia. Só que tem algumas questões aqui em relação à Cidade de Deus, né? Uma expansão aí de cidade ali nos anos de 1960, no Rio de Janeiro, né? O filme Cidade de Deus retrata um pouquinho desse cenário, se vocês, né, não sei se vocês lembram algumas cenas, né, se passam entre as casas ali, então se vê justamente bem essa questão local ali em algumas cenas dos filmes, né? Então aqui também do Arquivo Nacional essa imagem, então um caráter ali da população aqui. E um grande motivador para a saída, né, da população da zona sul do Rio de Janeiro para a zona, né, da Cidade de Deus, ali na região mais oeste, né, da cidade. Então aqui é uma enchente que acometeu a região que é 1966. Então aqui um grande motivador aí também para acelerar aí essa saída da população, né. Aqui é a Rua Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né. Aqui uma imagem mais recente, eu trouxe como um repertório histórico, né, falei um pouquinho dali da questão da primeira favela no Brasil, falei um pouquinho da questão da Cidade de Deus como um exemplo, né, desse cenário de habitação, né, falei dos cortiços inicialmente, que seria um primeiro processo ali. Então, questões de moradia não são de hoje no Brasil, né, e o direito à moradia constitucional, né, na Constituição Cidadã de 1978, percebe-se, então, pelas datas que eu mencionei anteriormente, que isso já vem de muito, muito, muito tempo. Eu vou dar mais dois exemplos, além do Cortiço de Luiz de Azevedo. Gostaria de citar Gilberto Freire, na obra Casagrande Senzala, que poderia ser uma relação, né, também de moradia que vocês poderiam utilizar. E vou citar também Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, logo, logo eu cito isso. Aqui uma imagem, a região do Brejo, no Karatê, né, uma região aí que menciona, né, essa discrepância, que a gente tem um conjunto habitacional, e aqui a gente tem, né, a gente tem uma ideia de residência, uma ideia de casa, uma ideia de moradia, né? Então esse contraste
esse contraste, que aqui o contraste é mais evidente. É uma foto do Tuca Vieira, um fotógrafo brasileiro. Aqui contrasta, né, a questão de Paraisópolis, São Paulo. Aqui a imagem é São Paulo, então saindo do Rio de Janeiro, voltando não, né, mostrando São Paulo. Essa aqui é uma imagem que foi bastante famosa, justamente essa diferença, né. Eu acho que aqui é o bairro do Morumbi, contrastando com Paraisópolis. Tá? Então, a moradia é um direito constitucional, mas poderíamos mencionar a questão da dignidade humana, né, do conceito de dignidade humana, da questão da cidadania. Então, aqui, ó, 2 e 3 no artigo 1º, né? A cidadania e a dignidade da pessoa humana, eu acho que poderia ser citado aqui. O artigo 1º é bastante amplo nessa citação, né, para vários temas. A gente tem o artigo 3º, né? Vocês poderiam falar, por exemplo, aqui, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Também aí, ó, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, aqui o artigo 3º da Constituição também é bastante amplo. Aqui, o artigo específico, pois cita moradia, né, como um direito social, né, na forma desta Constituição, além de outros assuntos, de outros eixos temáticos, já discutimos também ao longo do ano, né. Aqui, o artigo 182, ele fala sobre a política de desenvolvimento urbano, né, poderia ser citado também, que mais específico ainda, né, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais, da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, a pergunta que fica é, será que isso acontece? Será que isso está sendo exercido? Será que isso está sendo promovido? Quais são as causas e as consequências? Quais são os problemas e quais são as possíveis soluções para isso? Então, toda essa discussão problemática, ela pode ser utilizada, pode ser discutida, pode ser argumentada no desenvolvimento de vocês, ou até numa introdução breve sobre uma Constituição, né? Tu coloca um artigo iniciando a introdução e faz toda a discussão ao longo do texto, né? Estatuto da Cidade, a gente tem o artigo 1º do Estatuto da Cidade aqui de 2001, né? Na execução da política urbana, de que tratam os artigos 182 e 183, né? Eu trouxe o 182 para vermos. Diz lá, para todos os efeitos dessa lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, sem deixar de lado o equilíbrio ambiental, que era algo que eu já discuti lá nos textos motivadores. Então, o Estatuto da Cidade, uma outra questão jurídica para o texto, não vou me expandir tanto nas questões jurídicas, o tema, né, porque direito à moradia, estamos falando de um direito, estamos falando de questões jurídicas aqui, né, a questão de ineficácia do Estado poderia ser um eixo de argumentação nessa redação. Não vou me alongar tanto nas leis, tá, ainda que tenha um caráter legal bastante importante aqui, mas estou dando alguns exemplos, né, não vou me alongar mais, estou dando alguns exemplos de possibilidades nesse eixo viés jurídico constitucional, certo? Aqui a gente tem a Lei 11.481 de 2007, né, que fala o seguinte, é poder executivo autorizado por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a executar ações de identificação, demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens imóveis da União, bem como a regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa renda, podendo, para tanto, firmar convênios com os estados, Distrito Federal e municípios em cujos territórios se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar contratos com a iniciativa privada. Então, mais uma lei que menciona essa questão de moradia. Aqui ele fala sobre regularização de ocupação, ele fala sobre uma possibilidade de iniciativa privada, né, para alguns assentamentos aí, né, etc. Para fechar essa questão legal, tá, eu trago aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo
25 afirma que todos têm direito a um padrão de vida que seja capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, incluindo o quê? Alimentação, o vestuário e a moradia. Aqui, em 1948, pós-contexto da Segunda Guerra Mundial, ao contrário aí da Constituição Cidadã de 88, então aqui 40 anos antes, né, já mencionando a questão de moradia como um direito do indivíduo. Né. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, tá, 48, garante em seu artigo 11 que toda pessoa tem direito a que a sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais, aqui já sanitárias, lembrem que eu mencionei na questão dos cotiços, eu mencionei na questão higienista, então a questão, lá quando eu mencionei de saneamento básico, né, e se vocês lembrarem, a gente já discutiu essas questões em outro tema, o impacto da falta de saneamento básico, por exemplo, na contenção de doenças, e assim por diante. Sociais relativos à alimentação, roupas, à habitação, né, e cuidados médicos, correspondente ao nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade. Então, para fechar essa questão legal aqui, trago Declaração Universal de Direitos Humanos e Declaração Americana. A moradia, né, direito à habitação digna, essa importância reconhecida pela comunidade internacional, a gente já viu aqui, né, então, e há uma íntima relação da moradia, né, da habitação, com as oportunidades que ela pode promover. Isso aqui é o que a gente já estava discutindo lá nos textos motivadores, né? A questão de emprego, né, por exemplo, é uma das oportunidades, em geral, se você trabalha mais perto, você perde menos tempo, às vezes até propostas de emprego levam em consideração, né, em diversos níveis, levam em consideração a distância, né, do trabalho para casa, né. Ele menciona, esse autor, Maricato, menciona essa questão de segregação urbana, né, que resulta da implantação de empreendimentos distantes dos centros urbanos, que era mais ou menos o exemplo do Minha Casa Minha Vida, que eu falei para vocês, né, em grandes metrópoles, resultando aí na dificuldade de acesso aos serviços básicos e infraestrutura urbana, trazendo consigo menos oportunidades de emprego, menor possibilidade de profissionalização, aumento do risco de exposição à violência, discriminação, difícil acesso ao lazer, dentre outras consequências. Aqui a gente está num tema que é direito à moradia, e é um direito à moradia ao mesmo tempo que você pode oferecer a moradia, mas não oferecer algumas questões como proteção à violência, né, tu reduzir a discriminação, tu permitir acesso ao lazer, né, tu dá maior possibilidade de profissionalização, mais empregos, né, então todas essas questões, elas poderiam ser abordadas quando eu falo de um tópico frasal, que é baseado em causa e consequência, que é baseado em uma área, uma sub-área, né, um recorte deste tema, deste assunto. Então, mais uma dica para vocês. Moradia adequada não apenas como aquela que se restringe ao acesso à terra urbana ou à regularização fundiária da propriedade, né? Como também a que possui necessária infraestrutura que promova o acesso ao chamado direito à cidade sustentável. Eu nem estou discutindo tanto na aula de hoje, pessoal, a questão da cidade sustentável, tá? Mas o conceito de moradia é mais amplo do que simplesmente, né, o acesso à terra, a regularização fundiária. A sustentabilidade é essa que não deve ser só ambiental, mas também urbanística e social. Certo? Referência aqui é do IPEA, né, de 2016. Então, ó, quando eu menciono habitação digna, né, moradia adequada, segurança da posse, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, acessibilidade, localização, adequação cultural. Então, uma série de termos, uma série de itens aí, para justamente falar, né, que a habitação não é só a habitação, mas a dignidade de habitação, essa moradia ser adequada, né, com esses itens. Como mencionei, o foco, provavelmente, nesse texto seria mais para a cidade, porque no Brasil, cerca de 85% da população se concentra na questão urbana.
Então, aqui, um pouquinho de história que também poderia ser utilizada em um contexto histórico, né? As cidades mais antigas teriam surgido há cerca de 6.000 anos ao longo dos vales dos rios Tigre e Eufrates, né? Nilo e Indo. Nessa época, as cidades já possuíam certa importância política, econômica e social. Porém, só a partir do século XVIII que o processo de urbanização terá início. No Brasil também, pessoal, né? Aqui tem um recorte mais amplo, mas vocês poderiam adentrar o Brasil sobre o processo de urbanização no Brasil, né? Os impactos desse processo, como foi feito, por exemplo, na questão das favelas, que eu mencionei lá, né, a questão dos cortiços, como um exemplo, e o desenrolar disso ao longo dos anos. O processo de urbanização está diretamente relacionado ao aumento da população urbana em relação à população rural. Portanto, quando a população não tem lugar supera 50% do total, dizemos que esse espaço é urbanizado. Por volta de 1800, apenas 3% da população encontrava-se na área urbana. Então, houve uma grande diversão, né, um grande êxodo rural aí, em direção, óbvio, à cidade, à urbe, né? Mas, a partir da primeira revolução industrial, o deslocamento da população do campo para cidades em busca de emprego aumentou, né? Baixos salários agrícolas, concentração fundiária e mecanização do campo, alguns fatores de repulsão da área rural. Em meados do século XIX, já na segunda revolução industrial, cerca de 15% da população já se encontrava vivendo em cidades, né? Expansão, né, do setor de serviços. E, né, agora, né, feito esse pequeno registro, aqui em relação à Revolução Industrial, em relação a esse êxodo rural, né, qual a situação brasileira em relação à moradia, né? Ao todo, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm onde morar, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Mesmo com iniciativas do governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, que eu já citei, o programa tem se acentuado, especialistas em habitação traduzem os números, né? A falta de moradia aumenta o número de invasões de população favelada, tá? Então, muitas vezes, isso é uma consequência da ausência da falta de moradia, né? Aqui tem uma pequena imagem sobre a concentração urbana, né? No Brasil, aqui esse índice, né, com 85%, e ao longo, né, dos continentes, dos países, a gente tem outras porcentagens. Por exemplo, a Índia, né, ela tem uma concentração urbana de 29%, né? Um índice bem menor do que o Brasil. Temos aqui, né, por exemplo, a China com 42%, os Estados Unidos com 81%, a Rússia com 73%, né, e assim por diante. Né, a gente tem, por exemplo, né, o Reino Unido aqui com 90%, né, então uma densidade urbana bastante importante, e assim por diante, certo? Só para vocês entenderem um contexto mais global aí. Que eu trago um pouquinho da história da urbanização brasileira, que poderia ser utilizada como uma estratégia introdutiva, né, uma estratégia argumentativa, poderia, né? Eu tenho aqui uma primeira fase, ó, chamada os planos de embelezamento, aí, então, muito próximo daqueles anos que eu mencionei em relação ali, aos cortiços, em relação, né, a primeira favela no Rio de Janeiro. Planos baseados na tradição europeia tinham como objetivo o embelezamento das cidades. Então, muitos, né, que foram para esses locais fora desses planos, né, justamente foram empurrados, né, a população de baixa renda sendo empurrada para as áreas distantes do centro, né, onde normalmente se concentravam as intervenções. A gente tem uma segunda fase, chamada os planos de conjunto, planos mais amplos, com diretrizes válidas para todo o território urbano, né? Então, os zoneamentos, legislação sobre o uso e ocupação do solo e a articulação dos bairros com o centro, a partir de sistemas de transportes. Aqui, ó, indo de 1930 a 1965. Aqui já a segunda fase, de 65 até 1961, os planos de desenvolvimento integrado. Os planos começam a incorporar outros aspectos, como os econômicos sociais, questões metropolitanas e planejamento para além do município. No entanto, tornam-se documentos longos e complexos, descolados da realidade.
quarta fase, os chamados planos sem mapas, com resposta à fase anterior, aqui indo de 71 a 92. Os planos passam a abrir mão de diagnóstico muito extenso e até mesmo dos mapas que ilustravam as medidas propostas, apresentavam apenas diretrizes e objetos gerais, e acabam induzidos quase a cartas de intenções. A quinta fase, de 92, né, até 88, com a questão, na verdade, de 88, né, até 92, tracinho 2001 aqui, a democratização do país faz com que o planejamento urbano comece a ser visto como um processo político e de participação social. A Constituição Cidadã reconhece os planos diretores como o principal instrumento de planejamento. Aqui ele menciona a questão dos planos diretores. É claro, mais difícil, mas vocês poderiam abordar também na redação, né? E o Estatuto da Cidade, 2001, tá? Estabelece o direito à cidade sustentável, elencando princípios e diretrizes que devem ser adotados nos planos diretores, tá? Então, aqui, né, 3 fases poderiam ser citadas aqui, então, só retomando, ó, planos de embelezamento, planos de conjunto, planos de desenvolvimento integrado, planos sem mapas, Constituição de 88, o Estatuto da Cidade. Provavelmente, se eu fosse citar, eu acho que seria mais tranquilo, assim, seria mais fácil, citarmos a primeira fase, como talvez aí uma estratégia introdutiva, um contexto histórico, e uma quinta fase, também possível na estratégia introdutiva. Eu gosto de citar as questões jurídicas sempre num parágrafo de desenvolvimento, eu acho que é interessante. Poderia ser uma opção fazer um parágrafo só com essas questões. Aqui tem a questão do movimento pendular, né, o movimento de pessoas que trabalham e voltam para suas residências num dia, né, o movimento pendular. E aqui ele faz uma correlação, é um estudo da USP, ele faz uma correlação né, aqui em relação à existência de uma correlação e aqui como negativo, né, no vermelho e no azul. Aqui a gente tem o vermelhinho, mais vermelho, aqui tem mais o azul. Né? Então a gente tem, por exemplo, né, as relações de... Na verdade, ele faz uma série de parâmetros, né? Então, é só vocês pegarem os dois quadrados, 2 a 2. Né? Por exemplo, o salário mínimo, a questão de IDH, como azul, né? A questão do salário mínimo também com renda, né? Aqui, azul, esgoto sanitário com salário mínimo, né? Outra relação feita. Agora, vamos pegar aqui, ó, questão de saneamento com densidade populacional, né? Então, aqui um fator mais de risco, digamos assim, né? Saneamento com população, densidade populacional, né? A gente tem aqui acidentes de trânsito, né? Enfim, é só quis trazer aqui, só para a gente ter um olhar nessa questão de direito à moradia, distância, trabalho e casa, os impactos disso em vários setores aqui, eu trouxe vários, né, são vários itens nessa pesquisa da USP, fazendo aí fatores protetivos ou fatores de risco aí nos itens, né. Como eu tinha mencionado, 85% da população brasileira é urbana, 93% do Sudeste, 93% é no Sudeste como urbana, maior concentração, enquanto no Nordeste a gente tem 73% que seria menor por regiões, né, que Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. Né, mas no Brasil, 85%. A taxa de urbanização crescente, né, que com 84% aí já atingindo os 85% na PNAD de 2015, né, mas aqui em 2010, também com dado do IBGE, 84%, mas olha a diferença, pessoal, 31% em 1940, né? Quando, né, mencionamos essa diferença, né, ó, a população rural, a população urbana, o êxodo rural, o êxodo, a saída do rural em direção ao urbano, os impactos disso, né, para talvez hoje estarmos falando sobre o direito à moradia. Né. Então, intenso o processo de êxodo rural nas décadas de 70 e 80, né, então, de fato, né, foram décadas que né, esse índice subiu bastante. Né. O deslocamento do campo para a cidade continua, porém, menor, né.
O intenso processo de urbanização no Brasil gerou um fenômeno da metropolização, né, urbana, que ultrapassa os limites das cidades, consequentemente, os aumentos de grandes centros metropolitanos, né? Essa expansão urbana é bastante grande. Em relação ao déficit habitacional, né, era algo que a gente já estava conversando lá nos textos motivadores. Qual é o déficit no Brasil? Aqui eu trago, tem um gráfico mais adiante, vai ficar um pouco mais fácil vocês verem, mas aqui eu tenho os números. Ó. Naquele ano, o déficit atingiu 7,918 milhões de moradias. Em 2018, diminuiu para 7,797. Né? Aqui, em 2017. Então, assim, ele menciona que houve uma redução aproximadamente aí, 120 mil moradias. O número de habitações precárias caiu um pouquinho no período. Barracas de rua e casas feitas de materiais não duráveis, como madeirite e papelão, estão entre os tipos de domicílios abrangidos pelo levantamento. Também houve uma queda de 13,2% na coabitação, de 3 a 3 milhões para 3,2 milhões de moradias. O que é essa coabitação? Né? Quando tem mais um núcleo familiar que convive no mesmo domicílio, que é o segundo maior componente do déficit habitacional, que é também uma questão que poderia ser abordada numa redação, né, como direito à moradia para quem... Muitas vezes até esse núcleo familiar convivendo junto não é sadio, né, não é saudável. Muitos conflitos às vezes acabam até acontecendo, né? Mas, enfim, cada família tem o seu contexto e também tem o direito de ficar ou não, né? De acordo com a Fundação João Pinheiro, referência quando o assunto é déficit habitacional, já em 2015 o Brasil dispunha nada menos do que 7,9 milhões de imóveis vazios. Aqui a gente está mencionando assim, a questão do déficit de moradias, né? Em 2018, o déficit foi de 7,797, né? E aqui ele menciona que tem 7,9 milhões de imóveis vazios, ou seja, eu tenho mais imóveis vazios do que o déficit habitacional ali, certo? Então a gente tem um gap, né? A gente tem uma diferença, né? Então acredita que é um erro apontar que apenas construir, segundo aí o Luiz Corrara, que é um engenheiro civil pós-doutor em sociologia pela USP, que apenas construir é a solução para o problema de moradia, né? Os imóveis disponíveis, né? Do ponto de vista particular, são dois grandes motivos que justificam isso, né, de ter tantos imóveis disponíveis. Um, a não necessidade de investir ou melhorar imóveis em busca de que o tempo valorize manter uma região em disputa judicial, ou, né, aqui é o primeiro item, em busca de que o tempo valorize manter uma região, ou a disputa judicial familiar por espólios, tá? Então, são dois itens aqui que ele menciona para justificar esse número alto de imóveis. Em locais específicos, por exemplo, São Luís do Maranhão, há também uma questão da grande quantidade de imóveis considerados patrimônios públicos, né, tombados, que impede ou que encarece muitas melhorias. De toda forma, do ponto de vista coletivo, a falta do incentivo do poder público para dar uma função social aos imóveis e o estímulo a esse tipo de investimento, completa Corrara, que considera o problema de habitação mais grave em curso no Brasil. Segundo especialistas, estudos mostram que é mais barato estruturar uma região povoada do que levar essa mesma população para uma área que tem que ser urbanizada do zero, como faz a maior parte dos programas habitacionais regionais, ou Minha Casa Minha Vida, como mencionei. É preciso mudar o conceito de produção pública de habitação. É como se fosse um serviço como saúde e educação, já que a pessoa também tem o direito humano à moradia. Primeiro se garante a moradia e depois a propriedade, se possível. Tá aqui, segundo Corrara. Aqui tá o gráfico que eu mencionei, a tabela, né, enfim. Temos aqui, ó, 7 milhões, né, 770 mil, e aqui 7 milhões 261 mil. Então, um crescimento aí em 10 anos, né? Entendendo o problema, né? A questão do aluguel, né, que quase dobrou em apenas 10 anos. Então, esse ônus aí mencionado por grande parte da população. O Nordeste lidera os casos de coabitação e precariedade, então, atingindo aí 59% dessa população. Então, assim, quando a gente fala sobre direito à moradia, é bem importante aqui essa parte, né? Só para a gente não ser leviano na discussão.
A gente não está falando só na questão de não ter moradia, a gente está falando também aí de outras questões, né? Como condições subnormais de moradia, incluindo habitações precárias, improvisadas ou rústicas, ou com adensamento, né, excessivo, que seria a coabitação em cômodos ou famílias convenientes, tá? Então, tem a questão de habitação precária, a questão de adensamento excessivo. E nessa pesquisa, tá, a habitação precária está em roxo aqui, com 12,45%, a coabitação familiar, né, aparecendo com 41,30%, o ônus excessivo com aluguel aparecendo com 42%, 42,34%, e o adensamento excessivo com 13,91%. Tá? O déficit é maior com famílias que vivem de aluguel que ganham até 3 salários mínimos. Tá? Então, assim, primeiro, em relação ao tipo, né, que é o tipo de habitação, né, e aqui em relação à renda, né, a maior parte é até 3 salários mínimos, com 51,10%, até um salário mínimo também, uma parcela considerável, 40,60%, e aqui depois a gente tem, né, mais de 3 a 5 salários, 5,70%, mais de 5 a 10 salários, de 2,10%, e mais de 10 salários somente 0,50%. Tá? Nem todo perfil é igual. Cada região do país tem uma diferenciação, né, justamente nesses itens de tipos que eu mencionei. Né? O Nordeste, como eu havia falado, tem uma maior questão com coabitação familiar. Né? Olha só o ônus excessivo com aluguel no Sudeste. Né? O Centro-Oeste como o menor em habitação precária. Né? O Sul e o Sudeste muito parecidos em relação à habitação precária, um pouco mais no Nordeste aqui. O Norte bem semelhantes, os três aqui, com um pouco menor de adensamento excessivo. O Sudeste aparece com maior quantidade de adensamento excessivo, e aqui a gente pode questionar o motivo desse adensamento, né? A questão dos valores, a questão da maior quantidade de habitação, enfim. Então, achei bem interessante aqui, nessa mesma matéria do IG, né? 2019, recente. As obras que eu mencionei, que vocês poderão utilizar, o Cortiço, do Luiz Azevedo, de 1890, bem nesse período que eu falei, no finalzinho do século XIX. Aqui, Casagrande Senzala já pega o ano de 1933, o lançamento, e o Quarto Despejo, de Carolina de Jesus, no ano de 1960. Eu não vou falar tanto a questão aqui de Casagrande Senzala de Gilberto Freire, eu vou falar um pouquinho mais de Cortiço e Quarto de Despejo. Tá? O Cortiço, do escritor, né, Luiz de Azevedo, fala aí da saga do português, né, o João Romão, em seu delírio de enriquecer, que explora os empregados, tolês, furta na média de esforços para sua ascensão econômica e social. Em 23 capítulos, romance lançado em 90, conta uma história que se bem insere na cidade brasileira contemporânea. Olha só, peguei uma passagem aqui, tá? Abre aspas, João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos refúgios do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com que estava dentro, com ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Tá aqui uma passagem do Cortiço, que inclusive ele é leitura obrigatória para muitos vestibulares, né, aqui da USP, o Jornal da USP de 2018. Então, como eu mencionei, a segunda metade do século XIX, os cortiços, objetos, né, de atenção nas políticas públicas, questão de médicos indianistas, autoridades policiais, vereadores, fiscais da municipalidade, todos voltam-se a essas habitações. Né? Tem as questões de epidemias, essa questão aqui, na revolta da vacina poderia ser utilizada num tema, né, como vacinação, que seria bem clichê até, eu diria, levava à suspeita de que a aglomeração de pessoas em habitações coletivas piorava sobremaneira o quadro de saúde pública na corte. Né? A proibição da construção de cortiços em zonas centrais, né? Esse é um dos motivos de a gente ter a alocação em bairros periféricos, né? A questão, né, dos cortiços serem assunto de polícia, no contexto que a pobreza e a propensão à criminalidade apareciam juntas no imaginário de autoridades proprietárias, os habitantes dos cortiços tornaram-se membros com os picos das chamadas classes perigosas. Tá? Aqui, quarto de despejo,
seria a segunda estratégia argumentativa que poderia ser utilizada, ou estratégia introdutiva. Qual é o despejo da autora Carolina de Jesus? Carolina de Jesus, né, viveu por muito tempo na favela do Canindé, em São Paulo, na favela do Canindé. Depois do lançamento dessa obra, né, Carolina de Jesus, né, se eu não me engano, ela tinha mais de 50 anos, né, quando fez o lançamento dessa obra. Mãe de 3 filhos, né, mãe solteira, porque ela teve, né, 3 relacionamentos, cada filho, né, os pais são diferentes, né, e um dos motivos que ela menciona até, depois do lançamento do livro, ela se muda de bairro, mas não chega a ter nenhum outro relacionamento, e ela fala dessa questão difícil dos 3 relacionamentos que ela teve, não queria se envolver com outro relacionamento por ter um pouco de trauma. Inclusive o terceiro relacionamento, eu estava lendo um pouco da biografia dela, né, e dizia isso, assim, dos maus tratos, né, etc. Mas Carolina de Jesus morou por muito tempo na favela do Canindé, e aí nesse contexto de catadora, né, ela era catadora, e ela fala muito dos filhos ao longo do texto, etc. Não cheguei a ler o livro, mas já deixei na lista aí para fazer a leitura quando possível. Tá? Carolina de Jesus, ela morre em outro bairro, então o livro, quando foi lançado nos anos 60, em 1960, é um sucesso, né? Acaba vendendo bem em São Paulo. Na época, um jornalista que visitou a Carolina de Jesus, que estimulou ela a lançar, né, os escritos, etc. Vamos ler um aqui, né? Eu trouxe esses 2 aqui, tá? Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que vinha um mundo predestinado a catar, só não cato felicidade. Tá? Esquecendo eles que eu adoro minha pele negra e o meu cabelo rústico, eu até acho o cabelo negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica obediente, o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar, é indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preto. O branco que diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe, pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Né? Carolina, né, no livro, tem algumas passagens que ela fala muito sobre a questão do racismo, né, que ela sofreu, ela tem uma série de relatos. Poderia ser também um livro utilizado em outros temas, tá? Então, eu só trago aqui, faço esse recorte aqui para o tema. A Carolina de Jesus, ela falece aos 60 e poucos anos por uma insuficiência respiratória. Ela tinha asma desde a infância e acabou falecendo em casa por esse motivo. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, tá? PNDU. Como eu disse, né, pessoal, a gente tem aí os planos diretores, tem essa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e aí vocês questionam, vocês poderiam questionar isso, né? Apesar da existência desses programas, né, a gente tem uma série de dificuldades que persistem, né? Os planos diretores, aí, cerca de 18 planos, ele menciona aqui nessa matéria, né? A elaboração, a implementação e a efetividade dos planos sempre estará sujeita à conjuntura de cada momento, ao contexto e às disputas políticas, aos atores e interesses envolvidos, à situação econômica e ao nível de envolvimento da sociedade nas discussões. De qualquer forma, as cidades têm esses instrumentos, uma ferramenta para promover a transformação de que precisam. Então, em relação à extrema pobreza, né? Aqui, eu vou falar agora na questão dos moradores de rua, logo adiante. Né? Moradores de rua seria um outro tema, né? A questão dos moradores de rua no Brasil. Mas aqui eu já vou citar isso, né? Porque eu estou falando de direito à moradia, moradores de rua. Inclusive, o texto 4, lá tem uma sátira sobre a Constituição e esse direito. O grupo de pessoas em pobreza extrema no Brasil, que inclui os que vivem com menos de $1,9 por dia, ganhou cerca de 170 mil novos integrantes em 2019, encerrou o ano passando com 3,8 milhões de pessoas, equivalente a 6,7% da população. Quinto ano seguido, no qual o número de brasileiros na miséria cresce, essa piora no grupo dos mais desassistidos ocorreu apesar de uma pequena melhora na renda média dos brasileiros e de uma ligeira redução da desigualdade.
Esse retrato do Brasil, pré-pandemia do Covid, foi divulgado pelo IBGE na PNAD contínua de 2019. Né? Então, fala uma pequena redução da desigualdade nesse ano de 2019 e um pequeno aumento de renda, né, dos brasileiros. É claro, agora estamos falando, né, estamos num contexto de pandemia e esses dados certamente mudaram, né? Bolsa Família, o principal motivo para o aumento no número brasileiro na pobreza extrema, que essa matéria menciona, são as deficiências na execução do programa. Tá? Em 2019, o programa chegou a ter uma fila estimada de mais de 1 milhão de famílias que estavam aptas a receber o benefício, mas não eram incluídas pelo governo. A esse problema, se soma a redução das equipes que fazem a busca ativa de possíveis beneficiários e a ausência de reajustes anuais do benefício para repor a inflação. Além disso, o 13º benefício do programa Bolsa Família, pago de forma excepcional em 2019, não foi captado por essa pesquisa do IBGE. Então, algumas questões que, né, consideram esse incremento aqui da extrema pobreza em relação ao programa Bolsa Família. Eu vou citar daqui a pouco o programa Na Minha Casa Minha Vida. O programa Bolsa Família poderia ser colocado nessa questão do direito à moradia? Acho que ficaria um pouco mais deslocado, né, mas só trazer esse contexto para a extrema pobreza. Saneamento básico, já falei, seria um outro item que poderia ser mencionado de alguma forma. Quase metade da população ainda sem saneamento, que é um item muito delicado, né? Quase 100 milhões de pessoas, 47 milhões de brasileiros, como mencionei, 16% da população, né, quase 35 milhões não têm acesso à água tratada, e apenas 45% dos esgotos são tratados, né, dados aí dos CINES referentes a 2018. Refugiados é um outro item que poderia entrar no direito à moradia, e aqui só tem um relato, né? Conseguir uma casa é exatamente o maior problema da família Nachawati, desde que chegou ao Brasil. Atualmente eles vivem em apartamento emprestado que terão de desenvolver em breve. O dono nos pediu de volta, não temos por onde ir. Em São Paulo, onde estão 65% dos sírios, aqui é uma matéria um pouco mais antiga, né, na época da guerra ali, e ele menciona isso, né, essa dificuldade, sem políticas habitacionais específicas e com condições de aluguel que muitas vezes exigem fiador ou pagamento de altas quantias como garantia, a entidade que oferecia cesta básica, além de colchões e cobertores aos refugiados, passou a servir marmitas na instituição, isso porque muitos não tinham sequer onde cozinhar. Poderia até se abordar essa questão de algumas entidades, né, que trabalham nesses grupos. E lembrando, esse direito à moradia, um indivíduo estrangeiro que está em território nacional, ele, né, tem direito. Moradores de rua, aqui o item que eu tinha mencionado, poderia ser um tema de outro debate. O Brasil projetou nessa pesquisa de 2015, não achei dados dados mais recentes, não encontrei realmente. Esse último aqui, cerca de 100 mil pessoas viviam nas ruas no Brasil, né? Os grandes municípios, então, concentrados essas pessoas em grandes municípios no Brasil, 40%, né, municípios com mais de 900 mil habitantes, 77% em municípios com mais de 100 mil pessoas, já municípios menores, com até 10 mil habitantes, apenas 6,63%. Então, concentração de cidades maiores. O especialista em políticas públicas e gestão governamental, voltado do IPE, também autor do estudo, Marco Antônio Carvalho Natalino, ressaltou a importância de dados atualizados sobre o tema, pois são essenciais para a formulação e implementação de políticas públicas. Né? O pesquisador propõe ainda que a contagem de expulsão seja incorporada ao censo de 2020. Né? Então, aguardamos os dados aí. Né? Aqui também eu trouxe, esse aqui de 2017, né? Aqui é uma notícia do Diário Pernambuco de 2020, que fala de 102 mil pessoas, né, em número de desabrigados. Tá? No maior pico, né, no maior epicentro brasileiro do novo coronavírus, cidade de São Paulo, de acordo com o censo feito pela prefeitura, a quantidade de pessoas morando na rua foi de 15 mil pessoas em 2015 para 24 mil em 2019, um aumento de 53%. 13% é composto por idosos. Não sei, um outro item delicado, né? Direito à moradia para idosos, moradores de rua. Bom, e tu vai fornecer um abrigo, uma moradia, como é que esse indivíduo ele tem autonomia?
Tem alguém? É uma questão delicada aqui, né? Diversas cidades contradizem o número, né? Dizendo que esse número não é 23, 24 mil, mas passa de 30. Tá? Violência contra moradores de rua, né? Eu só quis citar aqui porque eu falei de moradores de rua. Né, esse direito à moradia permitiria ter uma dignidade, o artigo 1º da Constituição Federal. O principal fato do ato violento era o fato da pessoa estar em situação de rua. Os jovens moradores de 15 a 24 anos, 38% dos casos, a maioria das vítimas se declara negra, feridos ou partos, o grupo se concentra mais de 54% das notificações. Apesar de serem minorias das ruas, as mulheres são as principais vítimas. Tá? 50,8% dos casos e 49,2% são homens. Muitas mulheres sofrendo então com essa violência. Qual é o perfil do morador em situação de rua, né? Além da falta de emprego e renda, estão mais comuns os conflitos familiares, tá? Que motivam isso. O psicólogo Manuel Vieira de Carvalho afirma que o número de pessoas em situação de rua é algo dinâmico. Aqui atendemos pessoas que passam um período conosco e logo voltam a ter uma ocupação, por exemplo, e sai da condição. Tem os expulsos de casa pelo tráfico, já outros estão há anos. Tá? Do nosso público, 80% tem ou tratam de problemas com drogas, 90% são do sexo masculino. Tá? Aqui ele fala do ambiente específico. O Rio de Janeiro, tá? Aqui só para mencionar a questão das favelas que eu tinha falado, né? No Morro da Providência, lá no finalzinho do século XIX, e né, o Rio de Janeiro concentra aí mais de 1.000 favelas, que concentram 22% da população, é quase um quarto da população, né, do estado. A Rocinha é a maior favela do Brasil, né, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, tá? Para onde grande parte dos seus habitantes migrou do Nordeste em busca de oportunidades. A gente tinha falado do êxodo rural, né, processo de urbanização do Brasil, então esses itens estão interligados. A densidade é de 48 mil habitantes por quilômetro quadrado, 9 vezes maior que em Madrid. Aqui eu peguei uma matéria do El País, ela fala um pouquinho de como é a Rocinha. Ó, entre o labirinto de vielas e prédios de vários andares, a população da Rocinha possui apenas 2 praças ou áreas verdes para lazer público, de modo que a vida social acontece às portas das casas no cruzamento das ruas. Dentro da favela, a segurança está na mão de diferentes grupos de traficantes de drogas que dividem o controle dos bairros. E a polícia só aparece na entrada e na saída da favela, exceto operações especiais. Com mais de 18 mil habitantes com menos de 14 anos, a favela da Rocinha conta com 16 creches, 7 centros de educação pré-escolar e 3 escolas primárias. Para frequentar escolas de ensino médio, é preciso sair da favela, onde outros bairros também oferecem cursos superiores. De acordo com o censo de 2012, a Rocinha convive em 70 mil pessoas que são atendidas por 2 centros de saúde de atenção básica e 2 centros com algumas especialidades. O desemprego atinge 12,5% da população brasileira, nessa matéria aqui do El País de 2019, e o Rio de Janeiro é uma das regiões com o maior número de desocupados. Os mais afetados são jovens, de 14 a 26 anos. A gente poderia questionar a questão da geração neném, né? A falta de escolas de ensino médio, o alto custo do aluguel de moradias em outros bairros da cidade dificulta a formação dos jovens e a possibilidade que saiam da favela. Comunidade da Rocinha, apesar do caos de ruas estreitas que conectam todo o seu interior, é uma das poucas favelas que buscam no turismo uma alternativa. Aqui, quando eu estava vendo um pouco sobre isso, eu vi esses desenhos, tem esse e esse. Complexo das Favelas do Maré, né, no Rio, e aqui, ó, uma criança, né, fez, eu não gosto do helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem, né? Minha casa aqui, isso é errado, tá? Falando justamente sobre esse contexto, né? Uma criança. O ruim das operações na favela é porque não dá para brincar muito. E também ficam morrendo muitos moradores na comunidade, também tem muita violência. Isso é errado, não gosto disso. Então, imagina uma criança, né, que está em processo de formação, né, passando por todo esse cenário. Aqui, o mapa da desigualdade de São Paulo, né, nossa São Paulo, no governo de São Paulo, o site,
Fala um pouquinho sobre a proporção de domicílios em favelas em relação ao total de domicílios, né? A região central de São Paulo é essa região em verde, tá? Então, aqui tem 0 favela na região central. Então, a maior concentração aqui na Vila Andrade e a média da cidade de concentração com 8,3. Por que eu estou trazendo isso? Só para a gente deixar bem claro essa questão da centralização, né, os bairros centrais de São Paulo aqui, e, né, o deslocamento em relação aí ao percentual, né? Aqui a gente tem todos os bairros de São Paulo, né? Então, Vila Andrade aqui tem maior concentração, 49,15. A gente tem outros bairros, por exemplo, a Brasilândia, Sacomã, Vila Sônia, Capão Redondo, né? Campo Limpo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Pedreira, Rio Pequeno, e assim vai. E aqui a gente tem, né, bairros, né, sem, né, favelas, que são bairros mais centrais, mais nobres da região, em São Paulo. Então, o Alto do Pinheiros, o Bela Vista, né, o Brás, bem no centro, o Cambuci, Consolação, né, o Jardim Paulista, Moema, Perdizes, República, também bem no centro, Santa Cecília, Sé, né, com 0. E aqui depois começa a ter os valores quebrados. Então, só trouxe aqui para a gente ter esse diferencial aí dessa desigualdade, que poderia ser abordado de alguma forma no texto. A questão do IPTU, né, Itaim Bibi, um bairro também central ali, e ao contrário, por exemplo, da Marcilac, né, bem distante. O valor de IPTU, então, essa questão de direito à moradia, que poderíamos mencionar de alguma forma, é também os valores de impostos, né? A partir do momento em que você quer fazer uma né, uma movimentação, né? Digamos aqui nesse exemplo, né? Você vai ter maior imposto incidindo sobre o aluguel ou sobre a compra, né? Sobre, de fato, a aquisição. Emprego formal, a gente tem aqui, ó, melhor Barra Funda, né? Barra Funda de São Paulo, e cidade de Tiradentes menor. Então, também entra na questão de localização. Programa Minha Casa Minha Vida, né, a maior iniciativa brasileira nesse atendimento, né, de casa própria. As concessões são feitas, né, por faixa de renda, né. Aqui tem as faixas, até R$ 1.800 de renda familiar, faixa 1, até 2.600, faixa 1,5, até 4.000, faixa 3, e até 9.000, faixa 1. A maior parte, né, da população com até 3 salários, né, então, como a gente tinha visto lá no dado anterior, por exemplo, com faixa 1, ele consegue até 90% de subsídio do valor do imóvel pelo programa. Aí depois aqui tem os valores em outras faixas. Vamos lá. Direcionando o encaminhamento do fim da aula, alguns caminhos, né? Para aprimorar a política habitacional do país, nessa matéria do exame, seria preciso articular iniciativas conjuntas no setor de uso e ocupação do solo, que está a cargo das prefeituras, tá? E no setor de crédito imobiliário, sob tutela do governo federal. Então, a gente tem uso e ocupação do solo por parte da prefeitura, crédito imobiliário sob tutela do governo federal, para garantir a ampliação de empreendimentos nos centros urbanos e a oferta de juros acessíveis para habitação baixa, né, habitação de baixa renda. Então, questão de prefeitura, questão do governo federal, o uso e ocupação do solo com crédito imobiliário, né? A questão é que, apesar de moradia ser um direito convencional, aqui a questão da eficácia do Estado seria um argumento, né? Os trabalhadores brasileiros nunca tiveram o custo para um teto incluído como parte dos salários, explica essa arquiteta, a Raquel Ronick. Ela já foi, ela é uma arquiteta formada pela Universidade de São Paulo, ela é professora da universidade, e ela foi relatora desse conselho aqui da ONU, né? Nem nunca tivemos políticas públicas que contemplassem isso. O resultado é a autoprodução da moradia para aquelas pessoas nas piores condições, sem recursos privados e sem investimento por parte dos governos de infraestrutura. Essa aqui é a mesma Raquel Ronick, numa matéria da Gaúcha ZH, ela diz assim, precisamos primeiramente, ela trabalhou por muito tempo com isso, né? Ela tem mais de 60 anos, e trabalhou em diversos com isso.
precisamos primeiramente entender que as necessidades habitacionais são muito diversas e, portanto, jamais um modelo único, assim como Minha Casa Minha Vida, que ela faz uma crítica ao programa, será capaz de atender essa gama de necessidades. Você pode promover a compra da casa própria por via hipotecária, mas isso não é um modelo único, né? Não é um modelo que, particularmente para os mais pobres, não serve. É preciso ter outras políticas, inclusive políticas que entendam a dimensão social da moradia como direito humano. A Raquel, ela chegou a participar do ministério, se eu não me engano, do Ministério da Cidade no governo Lula, mas ela pediu para sair, acho que um dos motivos foi esse, em relação ao programa, etc. Em relação à favelização, ela fala assim: temos que entender que a existência das favelas está diretamente ligada a uma falha fundamental das políticas públicas urbanas, seu caráter excludente. Jamais as políticas urbanas brasileiras tiveram como objetivo garantir um espaço adequado, um lugar para a população brasileira poder viver. Enquanto a política urbana brasileira não entender que esse tem que ser o centro de sua política, enquanto continuar submetida aos interesses do complexo imobiliário financeiro, dos interesses dos serviços urbanos, nas suas conexões com o modelo público político eleitoral, vamos continuar reproduzindo as favelas. Essa perpetuação das favelas. Aqui a gentrificação, né? O que é a gentrificação? Aqui eu trouxe uma imagem da CURB, ó, né? Onde dos estúdios, Creative Hub, café, Bohemia Apartments, né? Então, tem uma bicicletinha aqui caída no chão, uma bicicletinha aqui na esquina do poste, aí eles colocam a bicicletinha aqui e depois vira uma imagem, né? Justamente essa glamorização, né? Essa passagem, né? Essa forma, né? de incorporação do ambiente, melhoria do ambiente, elitização do ambiente, que é justamente o termo gentry, né, que surgiu lá em Londres, nos anos 60, quando pessoas, né, mais ricas, ligadas à nobreza, foram para esses bairros e que até então abrigavam a classe trabalhadora, e esse movimento disparou o aumento de preço, acabando expulsando os antigos moradores. O evento foi chamado de gentrification, que numa tradução literal pode ser sentido no processo de enobrecimento, aburguesamento ou elitização de uma área. Tá? Não, qual a relação disso com o tema moradia? Muitas vezes, né, isso acontece em determinadas regiões, acaba elevando tanto os preços locais que fica inacessível, enfim, poderia ser uma estratégia utilizada. Aqui só para não falar que eu não mencionei nada de questão rural, né, o nosso foco foi questão de cidade, porque a maior parte da população, mas tem uma série de questões, e o próprio programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um direcionamento para a população rural, tá? E aqui a regularização fundiária o governo fez uma cartilha, e eu peguei esse item aqui de uma cartilha, né? Então, existem uma série de marcos relacionados à ocupação da Amazônia e regularização fundiária. Aqui seria mais delicado, teria que fazer uma outra aula, porque tem uma série de itens aqui em relação à regulação fundiária, como na Amazônia, né? Mas aqui a gente tinha uma medida provisória de 2019, mas aí eu acho que ela cai, né, em relação ao Código Florestal aqui em 2012, né, volta para o Código Florestal. Vamos lá, fechando. Tipos de desenvolvimento, né, causa e consequência, causa-consequência, causa-consequência, consequência-consequência, área-área, confronto argumentativo, isso aqui vocês sabem. Os eixos de argumentação, olha a quantidade de coisas que de alguma forma eu mencionei na aula de hoje. Um pouquinho de histórico, já falei do processo, né, de urbanização. Pegando uma questão, né, falei brevemente o surgimento das cidades, quando a gente falou lá, né, de Tigre, de Eufrates, de Nilo. Mencionei um pouquinho, né, a questão ali, principalmente da Revolução Industrial, né, a questão do êxodo rural. Depois, no Brasil, a gente falou um pouquinho sobre os cortiços, a gente falou um pouquinho, né, da primeira favela no Rio de Janeiro, em relação às guerras dos Canudos, e o termo favela em si, né, que surge dessa relação, a Lei Áurea, em 1888, e, né, parte dessa população aí também precisando de moradia, né. Eu falei um pouquinho, né, do livro da Coronel de Jesus, o Quarto de Despejo, e citei de forma breve a questão de Gilberto Freire com Casagrande e Senzala. Lembrem-se, questão de Casagrande e Senzala, né, de Gilberto Freire.
Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda, e Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, são 3 livros que falam um pouquinho da formação brasileira. E, de alguma forma, esses temas mais amplos podem ser relacionados com esses autores, de algum modo, né? A questão de cidade, eu também mencionei um pouquinho da questão histórica, os contextos de urbanização, né, saneamento, saúde, violência, mobilidade urbana, bastante importante aqui esse distanciamento do emprego até a casa, a urbanização e todo esse processo, principalmente com o êxodo rural, essas questões urbanas todas, saneamento básico, mobilidade urbana, eu dei atenção um pouco maior, eu acho que seria mais relacionado a essa aula aqui. Favelização, comentamos esse conceito, a gentrificação também comentamos esse conceito, o programa Minha Casa Minha Vida como o principal programa nacional para moradia, né, também alguns aspectos negativos, principalmente em relação à distância dos centros, e mencionamos algumas críticas, né, ao programa, e eu também, claro, ao avanço aqui entraria uma questão de confronto argumentativo, né? Bolsa Família, mencionei por cima ali, a questão dos refugiados, que também precisam. Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, os planos diretores, né? Há um direcionamento disso. A Constituição, no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 6º, no artigo 182. As leis, mencionei 2 leis específicas, né? Os moradores de rua, que é bem importante, a questão dos abrigos desses moradores de rua. Falei da questão dos moradores idosos, então muita atenção nesse grupo. Infelizmente, a questão de violência, né? Mencionamos a questão da violência contra a mulher para moradores de rua, infelizmente. As desigualdades regionais, a gente mencionou a diferença de cada um dos estados. Por exemplo, no Nordeste, com a questão maior com as relações né, familiares ali, no compartilhamento do local, né, ao contrário de outros estados. Né. Mapa da desigualdade, tá? O mapa da desigualdade de São Paulo, que a gente viu bem claro ali algumas questões, por exemplo, a questão do imposto, né, a questão das favelas por região da cidade, né. A ineficácia do Estado, e nesse caso, eu acho que nesse tema, como é um direito à moradia, o direito, a gente falou, então, o artigo 1º, dignidade, cidadania, o artigo 3º, uma sociedade livre, justa, responsável, né, que tenha igualdade nos direitos ali, sem o preconceito, etc. No seu artigo 6º, com o direito à moradia explícito, no artigo 182, falando um pouquinho sobre essa questão de moradia, a ineficácia do Estado, acho que seria bem utilizada, né. Aqui trago alguns autores, os clássicos, né, que eu sempre trago. Os teóricos não trouxe tantos, né, só para vocês verem alguns: Durkheim, Kant, Bentham e as intervenções, tá? Debate sobre essas leis, que eu mencionei na aula de hoje, acho que precisa ser debatido, precisa ser discutido, precisa ser ampliado, todas essas questões de leis. A divulgação do tema, divulgar isso em diversos cenários, através da mídia, através das escolas, e etc, etc, etc. A questão dos financiamentos, acho que deve ser discutido, o que já existe, o que poderia ser feito para melhorar essa questão de financiamento, a melhora de programas já existentes, como o próprio Minha Casa Minha Vida, em algumas adequações. Subsídio para moradia aluguel seria uma possibilidade, né? Não sei até que ponto viável isso, mas seria uma possibilidade. Imóveis públicos vazios, a gente sabe que isso existe, será que poderia ser utilizado de alguma forma? Aqueles imóveis, né, a gente viu que tinha um gap entre, né, imóveis disponíveis e a população necessitada, será que poderia ser feito alguma coisa? O aluguel como uma opção para os indivíduos, talvez oferecer emprego e renda, né, que esse é um dos motivos, né, da não obtenção da moradia. Melhorias habitacionais, a gente falou, por exemplo, do saneamento e da questão da água, né, parcerias com diversos setores, parcerias público e privadas, né, talvez envolver os setores em diferentes ações. Aqui eu trago algumas intervenções para fechar a aula do relatório do IPEA sobre o déficit habitacional, né, a questão jurídica aqui. Que menciona assim, na órbita jurisprudencial, como o comprometimento maior do judiciário com a função social da moradia, em detrimento da absolutização do direito da propriedade, interpretando os instrumentos da Constituição urbanística e conferindo-se, contudo, autônomo uma função social da posse, que fala mais essa questão jurídica, né, que poderia ser um ponto de intervenção. Né. Do ponto de vista doutrinário, a necessidade insofismável de se repensar o direito à moradia no Brasil.
não sob uma perspectiva civilista, em que se afunda a propriedade privada, mas publicista, que serve de esteio à perspectiva coletiva de uso da propriedade urbana. Tá? Aqui ele fala de caráter institucional, criação de câmeras de conciliação para regularização fundiária, criação de varas especializadas de direito da cidade, inclusão de código para concessão especial para uso de fins de moradia, divulgação da existência mesma é provocação de debate sobre os instrumentos, né, mais ou menos o que eu tinha falado do debate, capacitação de pessoal junto aos municípios para lidar com os instrumentos, em especial para traçar a autodemarcação urbanística, sob pena de procedimento administrativo ser mais longo do que o judicial, né, questão do uso capião aí, enfim, algumas opções. Aula bastante importante, e não sei se vai cair esse tema, realmente não sei, mas eu acho que é uma aula que fala um pouquinho sobre a questão de direito à moradia, um direito, né, fundamental aí na Constituição, e que é algo que eventualmente aparece nos cenários aí de discussão, e estamos num viés de discussão, pode aparecer numa redação Enem, ou numa redação de outra banca, né. Direito à moradia, em questão no Brasil, foi o tema da aula de hoje. Espero que tenha sido útil. Foi uma aula bastante complexa, não foi fácil fazer essa aula, uma vez que vocês viram ao longo da aula a densidade de assuntos que foram surgindo, porque não seria muito leviano eu só falar da questão da moradia em si, fechar ali e não mencionar, por exemplo, todas essas questões que envolvem a moradia, que estamos falando de um processo de urbanização, estamos falando de um processo que envolve diferentes indivíduos de diferentes cenários, que, conforme menciona a Constituição, possuem direito à moradia. De que formas podemos melhorar isso? De que formas podemos não solucionar o problema, mas fazer uma intervenção para que se atenue esse problema, que, como vimos, é um problema nacional, uma vez que há milhares, né, milhões de pessoas que, segundo os dados aí, carecem de moradia. Essas questões devem ser articuladas ao longo de todo o texto, com uma introdução bem feita, com um desenvolvimento bem feito, com uma conclusão bem feita, com uma proposta de intervenção bem feita, com as 5 competências da prova de redação do Enem. Certo? Espero, então, que tenha ajudado de alguma forma. Essa foi a aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.